Num mundo onde a lógica científica reinava soberana, onde cada fenômeno parecia ter uma explicação racional, existiam fissuras. Fissuras que a mente humana, por mais brilhante que fosse, não conseguia preencher. Eram os reinos do inexplicável, os domínios onde a ciência, com toda a sua majestade, encontrava seus limites intransponíveis. Nesses recantos obscuros, a dúvida florescia e o medo espreitava, desafiando a própria fundação do conhecimento. No centro desse embate entre o conhecido e o misterioso, estava o Dr. Elias Vance, um homem cuja reputação era tão sólida quanto os teoremas que defendia. Elias era um cético convicto, um farol de racionalidade num mar de superstições, dedicando cada fibra de seu ser à desmistificação do inexplicável. Para ele, todo mistério era apenas um problema não resolvido, esperando o método científico para ser categorizado, analisado e, inevitavelmente, explicado. Seus artigos eram referência, suas palestras, impecáveis. Ele tinha desvendado fraudes, exposto charlatães e demonstrado a fragilidade da crença sem evidências, acumulando um histórico invejável de vitórias sobre o irracional. Sua vida era uma cruzada incessante contra tudo o que desafiava a razão. No entanto, até mesmo para um homem da sua estatura intelectual, o universo guardava surpresas. A gota d'água, o momento que viraria seu mundo de cabeça para baixo, chegou na forma de um convite. Não era um convite comum para uma conferência ou um simpósio acadêmico. Era um chamado enigmático, vindo de uma fonte anônima, instando-o a investigar um fenômeno anômalo. Um evento que, segundo a breve e perturbadora mensagem anexada, desafiava todas as leis da física conhecidas e, mais importante, todas as crenças que Elias havia construído ao longo de sua vida. A mensagem era vaga, mas o tom era de urgência e uma sutil ameaça, como se o remetente soubesse exatamente como cutucar a ferida do seu orgulho intelectual. O anexo do convite apresentava um vislumbre perturbador de um dos 40 mistérios que a ciência não conseguia replicar nem explicar. Eram imagens granuladas, dados sísmicos incoerentes e relatos de testemunhas que falavam de luzes dançantes no céu, objetos que se moviam contra a gravidade e estruturas que surgiam e desapareciam sem deixar rastros. Tudo isso em um local remoto, um vale esquecido pelas civilizações modernas, onde o tempo parecia curvar-se. O mais intrigante era a consistência dos relatos ao longo de décadas e a completa ausência de qualquer explicação plausível. Elias sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma sensação que ele raramente associava à sua rotina metodológica. Era a primeira vez em muito tempo que algo genuinamente o intrigava, não como um quebra-cabeça a ser resolvido, mas como uma afronta pessoal à sua capacidade de compreensão. O desafio era grande. A reputação de Elias estava em jogo. Aceitar seria admitir que havia algo além de seu domínio, algo que sua mente brilhante ainda não havia catalogado. Mas a curiosidade, essa força insidiosa e poderosa, borbulhava em seu interior. Era uma curiosidade que ele havia aprendido a suprimir em nome da objetividade, mas que agora clamava por atenção. Havia um magnetismo inegável nas palavras do convite, uma promessa de algo tão extraordinário que ele não podia simplesmente ignorar. A ideia de que existiam fenômenos que a ciência moderna não era capaz de compreender, muito menos replicar, era um insulto à sua inteligência. E assim, com uma relutância que escondia uma fascinação crescente, Elias Vance tomou a decisão. Ele embarcaria nessa jornada rumo ao desconhecido, não para provar a existência do inexplicável, mas para, mais uma vez, desmascarar o que ele tinha certeza ser apenas mais uma ilusão coletiva ou um erro de observação. Mal sabia ele que essa jornada o levaria a questionar não apenas o mundo ao seu redor, mas a própria essência de sua existência. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A decisão de Elias, embora racionalizada como mais uma desmistificação, carregava um peso invisível, uma reverberação de um passado que ele se esforçava para manter enterrado sob camadas de lógica e evidências. Não era a primeira vez que o inexplicável batia à sua porta, mas sim a mais dolorosa.
Anos antes, a vida do Dr. Vance havia sido brutalmente dilacerada por uma tragédia que a ciência, sua fiel companheira, não conseguiu consolar. A perda de sua família, a esposa, Clara, e a pequena filha Sofia, ocorrera em circunstâncias tão bizarras quanto as que agora o convidavam. Um desaparecimento súbito de sua casa de campo, sem arrombamento, sem vestígios, apenas um silêncio ensurdecedor e a ausência. A polícia arquivou o caso como desaparecimento, a mídia especulou sobre sequestro ou fuga, mas Elias sabia, no fundo de sua alma atormentada, que algo muito mais estranho havia acontecido. Ele tentou aplicar todo o seu conhecimento, cada teorema, cada método investigativo, mas o vazio persistia, uma ferida aberta que nenhuma explicação racional podia suturar. Aquele evento o moldara, transformando o cético em um cruzado. Um homem que buscava desesperadamente impor ordem a um universo que, por um breve e terrível instante, havia se recusado a seguir suas regras. Enquanto Elias se preparava para a viagem, mergulhando nos relatórios preliminares dos 40 mistérios, uma sombra se movia nas entrelinhas. Uma organização secreta, cujos tentáculos se estendiam por instituições governamentais e científicas, observava cada movimento de Elias. Eles tinham interesse nos mesmos fenômenos, mas com intenções que distorciam a busca pelo conhecimento em algo muito mais sombrio. Seu líder enigmático, uma figura que poucos haviam visto e menos ainda sobreviveram para descrever, acreditava que esses mistérios não eram meras anomalias, mas chaves para um poder inimaginável. A organização não buscava entender, mas sim controlar. À medida que Elias analisava os dados, uma inquietante sensação começava a se instalar. Ele, o mestre da desmistificação, o arquiteto da lógica, percebia padrões. Pequenas coincidências, inicialmente descartadas como ruído estatístico, começavam a se agrupar, formando conexões tênues entre os diversos fenômenos. Um tipo específico de assinatura energética em locais distintos, a recorrência de símbolos arcaicos em relatos de avistamentos, a menção de certas datas alinhadas com eventos astronômicos. No princípio, ele se forçava a ignorar, atribuindo à pareidolia, a tendência humana de encontrar padrões onde não existem. Mas a persistência desses elos era perturbadora, desafiando sua resistência em aceitar qualquer coisa além da explicação científica direta. A mente de Elias estava em conflito. De um lado, a inabalável fé na razão, no método empírico, na capacidade da ciência de desvendar qualquer enigma. Do outro, a semente da dúvida, plantada pelos padrões que emergiam e regada pela memória de sua própria tragédia inexplicável. Ele se sentia como um matemático confrontado com uma equação que desafiava todas as suas regras, mas que, inexplicavelmente, produzia resultados consistentes. A cada nova correlação, um calafrio percorria sua espinha, um eco distante da impotência que sentira anos atrás. Foi em um dos locais mais antigos e enigmáticos dos fenômenos, um sítio arqueológico remoto nas profundezas da Amazônia, que a resistência de Elias começou a ruir. Enquanto sua equipe catalogava anomalias eletromagnéticas e variações gravitacionais, um grupo de escavadores encontrou um artefato. Não era uma peça de cerâmica ou uma ferramenta rudimentar, mas uma estrutura metálica de origem desconhecida, incrustada com as mesmas runas que Elias havia notado em relatórios de outros continentes. O artefato emitia uma leve luminescência e pulsava com uma energia sutil, indetectável pelos instrumentos comuns, mas perceptível à sensibilidade aguçada de Elias. Era inquestionavelmente antigo, mas sua composição e design eram tecnologicamente avançados, desafiando qualquer cronologia ou conhecimento humano. Aquele objeto, um elo tangível e inegável, sugeria uma origem comum para vários dos 40 mistérios, uma narrativa interligada que ia muito além da mera coincidência. A busca de Elias, antes uma cruzada contra a irracionalidade, estava prestes a se transformar em uma jornada rumo a uma verdade que poderia redefinir a própria realidade. O artefato amazônico, pulsante com uma energia sutil e adornado com runas que ecoavam em diferentes cantos do globo, foi o catalisador. Elias Vance,
O cientista cético viu suas certezas desmoronarem sob o peso da evidência física. Não eram mais apenas relatórios e dados, era algo palpável, uma prova irrefutável de que os mistérios que ele buscava desmascarar não eram eventos isolados. Eles eram peças de um quebra-cabeça muito maior, tecidas em uma intrincada tapeçaria que desafiava a compreensão humana. A cada nova correlação entre os fenômenos, a cada símbolo arcaico que surgia em diferentes culturas e épocas, a imagem de uma conspiração maior se solidificava em sua mente. Enquanto Elias mergulhava mais fundo, a sombra da organização secreta se tornava mais nítida. Seus movimentos, antes discretos, agora pareciam mais agressivos, mais urgentes. Não era apenas uma questão de observar. Eles estavam ativamente manipulando os eventos, orquestrando certas manifestações para seus próprios fins. Elias percebeu que a organização não buscava apenas entender os mistérios, mas controlá-los, transformando o inexplicável em uma arma. Os relatórios que ele tinha acesso, antes vistos como evidências de anomalias naturais, agora revelavam sutis intervenções, padrões que sugeriam uma mão humana, ou algo que se passava por tal, por trás de alguns dos fenômenos mais desconcertantes. Foi nesse ponto que uma figura inesperada emergiu das sombras, uma aliada improvável que viria a ser crucial em sua jornada. A doutora Sofia Mendes. Ela apareceu em seu laboratório, uma mulher de olhar cansado, mas determinado, com uma aura de segredos e arrependimento. Sofia havia sido uma das mentes brilhantes dentro da organização, seduzida pela promessa de desvendar os segredos do universo. Contudo, os métodos antiéticos e as intenções sinistras dos líderes da organização, especialmente do enigmático líder, forçaram-na a uma dolorosa epifania. Ela não podia mais compactuar com a supressão do conhecimento e a exploração de forças que mal compreendiam. O primeiro encontro entre Elias e Sofia foi tenso, um choque de desconfiança mútua. Elias, marcado pela traição e pela dor do passado, via em Sofia uma potencial espiã, um peão da organização. Sofia, por sua vez, via em Elias um cético obstinado, talvez ingênuo demais para compreender a verdadeira natureza da ameaça que pairava sobre eles. No entanto, o objetivo comum de desvendar a verdade e expor a organização gradualmente forjou um elo entre eles. As discussões iniciais eram repletas de farpas, mas cada troca de informações, cada peça do quebra-cabeça que se encaixava, diminuía a distância entre eles. Sofia possuía informações privilegiadas, códigos de acesso, nomes de agentes e, o mais importante, uma compreensão interna da ideologia distorcida da organização. Ela revelou que a organização não apenas buscava controlar os fenômenos, mas estava ativamente suprimindo informações cruciais que poderiam levar a uma compreensão pacífica e benéfica desses mistérios. Pior ainda, em alguns casos, eles estavam deliberadamente causando ou amplificando certos eventos, usando a ignorância e o medo da população para consolidar seu poder e testar os limites dessas forças ocultas. Elias sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não era apenas uma conspiração para ocultar a verdade. Era uma manipulação ativa da realidade, com consequências potencialmente catastróficas. A tragédia de sua própria família, que ele havia tentado racionalizar por tanto tempo, agora ganhava uma nova e aterrorizante dimensão. Poderia a organização ter alguma ligação com o desaparecimento de Clara e Sofia? A pergunta assombrava seus pensamentos. Uma chama de esperança sombria acesa pela possibilidade de obter respostas, mesmo que as piores. Sofia descreveu reuniões secretas, experimentos sombrios em locais remotos e a obsessão do líder enigmático por um poder que ele acreditava ser seu por direito. Ela contou sobre a manipulação de dados científicos, a infiltração em instituições de pesquisa e a eliminação de qualquer um que se aproximasse demais da verdade. A organização não era apenas um grupo de entusiastas do oculto. Era uma força paramilitar com recursos ilimitados e uma agenda global. Elias, o homem que sempre buscou a lógica, agora se via no centro de uma teia de intrigas e perigos, onde a ciência se misturava com o misticismo mais sombrio.
Ele sabia que a jornada que tinha pela frente não seria apenas uma busca por conhecimento, mas uma luta pela própria existência de uma realidade que ele mal começava a compreender. A revelação de Sofia Mendes sobre a organização secreta, suas motivações e métodos, foi um golpe para Elias Vance. A princípio, ele se agarrou a sua familiar ceticismo, tentando encontrar furos na narrativa. Mas a sinceridade em seus olhos e os detalhes perturbadores que ela fornecia eram inegáveis. A organização não era um grupo de acadêmicos excêntricos, mas uma entidade com um plano sombrio. O controle de uma força ou conhecimento antigo, algo que eles acreditavam ser a chave para remodelar o mundo. Eles não buscavam entender para coexistir, mas para dominar, para submeter o inexplicável à sua vontade, independentemente das consequências para a humanidade. A cada dia que passava, Elias e Sofia aprofundavam-se na teia de segredos da organização. Eles trabalhavam em um esconderijo improvisado, um antigo bunker militar que Sofia conhecia, transformado em um centro de operações clandestino. As paredes de concreto, antes destinadas a proteger contra ameaças externas, agora serviam como um refúgio contra inimigos invisíveis e onipresentes. Elias analisava os dados que Sofia conseguia extrair, enquanto ela desvendava os códigos e as estruturas hierárquicas da organização. A confiança entre eles crescia, lenta, mas seguramente, construída sobre a base de um inimigo comum e a urgente necessidade de desvendar a verdade. Em uma noite chuvosa, enquanto Elias decifrava um arquivo criptografado e Sofia monitorava as comunicações da organização, a porta do bunker se abriu abruptamente. Não foi o sistema de segurança que falhou, mas uma traição interna, um rosto familiar que Elias reconheceu com um choque gelado. Era um de seus antigos assistentes de pesquisa, um jovem brilhante e aparentemente leal, que agora os encarava com uma expressão fria e distante. Ele havia sido cooptado pela organização, seduzido por promessas de conhecimento e poder. A dor da traição foi quase tão intensa quanto o perigo iminente. Eles escaparam por pouco, o som de tiros ecoando atrás deles enquanto corriam pela noite. A perseguição foi implacável, com agentes da organização surgindo de todos os lados, como sombras predadoras na escuridão. O plano de Sofia para a fuga foi arriscado, mas eficaz. Eles se misturaram à população de uma cidade vizinha, desaparecendo na multidão, deixando para trás o bunker comprometido e a amarga sensação de que não podiam confiar em ninguém. A traição de seu assistente abalou profundamente Elias, reforçando a paranoia que já se instalara em sua mente. Se um de seus próprios podia ser virado contra ele, quem mais estaria comprometido? A confiança que ele havia começado a reconstruir desmoronou novamente, deixando-o ainda mais isolado. No caos da fuga, Sofia conseguiu recuperar um item vital que seu ex-assistente havia tentado confiscar. Um diário antigo, encadernado em couro envelhecido e com páginas amareladas pelo tempo. Não era um diário comum, mas um compêndio de observações, símbolos e mapas que pareciam conectar os 40 mistérios de uma forma que Elias nunca havia imaginado. As runas do artefato amazônico se repetiam em suas páginas, intercaladas com descrições de fenômenos que a ciência moderna mal começava a vislumbrar. O diário era um tesouro de conhecimento proibido, uma chave para a origem de todos os mistérios que os perseguiam. Enquanto folheavam as páginas do diário, a cada símbolo decifrado e a cada linha de texto traduzida, uma figura lendária começou a emergir das sombras da história. O Guardador. O diário não o descrevia como um homem ou uma mulher, mas como uma entidade, um ser que detinha a chave para entender a verdadeira natureza dos mistérios. O guardador era mencionado em diferentes culturas e épocas, sempre como um guardião do conhecimento, um farol em meio à escuridão da ignorância. Ele não era apenas uma lenda, mas uma presença ativa, um elo vivo com as forças que a organização buscava controlar. As anotações do diário eram enigmáticas, com pistas que apontavam para locais remotos e eras esquecidas, sugerindo que o guardador não era um ser estático, mas alguém que se movia através do tempo e do espaço, observando e, ocasionalmente, intervindo. Havia referências a portais,
e limiares, lugares onde a barreira entre as realidades era mais tênue e onde o guardador poderia ser encontrado. A busca por respostas de Elias e Sofia havia se transformado em uma caçada a uma lenda, uma corrida contra o tempo para encontrar o guardador antes que a organização o fizesse. O diário era seu guia, um mapa para o desconhecido, e a promessa de que a verdade, por mais aterrorizante que fosse, estava ao seu alcance. A perseguição era implacável, uma sombra constante que o seguia a cada passo. Elias Vance e Sofia Mendes, agora foragidos e com o diário antigo em mãos, embarcaram em uma jornada desesperada para encontrar o guardador. A cada milha percorrida, a cada cidade atravessada, sentiam o hálito frio da organização em seus pescoços, sabendo que o tempo estava se esgotando. O diário, com suas pistas crípticas e mapas incompletos, tornou-se seu único guia, um farol bruxuleante na escuridão. Sua primeira parada, sugerida por uma combinação de símbolos e coordenadas no diário, foi um vale remoto nas montanhas do Himalaia, um lugar onde o ar rarefeito e o silêncio majestoso pareciam guardar segredos milenares. Lá, eles se depararam com um dos mistérios mais perturbadores, um templo antigo, esculpido na rocha, que emitia uma melodia etérea, inaudível para o ouvido humano comum, mas que ressoava diretamente na mente. Elias sentiu uma vertigem, uma sensação de desorientação que o lembrou dos primeiros sintomas de seu trauma familiar. As notas, embora belas, pareciam arrancar memórias esquecidas, fragmentos de um passado que ele havia trancado a 7 chaves. Sofia, por sua vez, sentiu uma estranha familiaridade com a melodia, como se a tivesse ouvido em sonhos distantes, um eco de sua própria história com a organização. O templo não era apenas um local de mistério, mas um teste. Para avançar, eles tiveram que decifrar antigos enigmas inscritos nas paredes, que falavam de dualidade e equilíbrio, de luz e sombra. Elias, com sua mente analítica, e Sofia, com sua intuição aguçada, complementaram-se, superando cada desafio. A cada enigma resolvido, a melodia do templo intensificava-se, revelando uma passagem secreta que levava a uma câmara subterrânea. Lá, encontraram não o guardador, mas uma projeção astral, um vislumbre fugaz de uma figura etérea que lhes mostrou a direção de sua próxima pista, as profundezas da floresta amazônica. A transição do ar gélido das montanhas para a umidade sufocante da selva foi abrupta, mas a urgência de sua missão os impedia de se deter. Na Amazônia, a vegetação densa e os sons da vida selvagem criavam uma atmosfera de mistério ainda maior. O diário os levou a uma clareira, onde árvores centenárias formavam um círculo perfeito, e no centro, um redemoinho de luz e energia pulsava no ar. Era um portal, um dos limiares mencionados nas anotações, e o ar ao redor estava carregado de uma energia que fazia os pelos de Elias eriçarem. Ali, o impacto dos mistérios sobre Elias tornou-se mais pessoal. Enquanto se aproximavam do portal, imagens vívidas de Clara e Sofia, suas filhas desaparecidas, assaltaram sua mente. Ele as viu brincando na clareira, suas risadas ecoando no ar, tão reais que ele estendeu a mão para tocá-las. Era uma ilusão. Ele sabia, uma manifestação de seu subconsciente. Mas a dor da perda era tão palpável quanto no dia em que elas sumiram. Sofia o puxou de volta, seus olhos cheios de compreensão. Ela sabia que os mistérios não eram apenas fenômenos externos, mas reflexos das cicatrizes mais profundas da alma. A tensão entre eles aumentou, não por desavença, mas pela proximidade forçada e pela intensidade das emoções compartilhadas. No entanto, essa mesma tensão os unia, criando uma dependência mútua que se tornava cada vez mais vital. A cada novo mistério, a cada barreira transposta, Elias sentia que estava se aproximando não apenas do guardador, mas de uma verdade sobre si mesmo que ele havia evitado por anos. A ciência, sua bússola moral e intelectual, parecia cada vez mais inadequada para mapear a paisagem em que se encontravam. Sofia, observando a luta interna de Elias, oferecia um apoio silencioso, uma presença constante que o impedia de sucumbir ao desespero.
Ela sabia que a mente do cientista estava em um ponto de inflexão, desafiado a redefinir sua própria realidade. Finalmente, após semanas de perseguição e descobertas alucinantes, o diário os levou a um deserto vasto e esquecido, onde a areia se estendia até o horizonte sob um sol impiedoso. No coração desse deserto, encontraram uma estrutura monolítica, de um material desconhecido, que parecia ter emergido das profundezas da terra. Não havia portas ou janelas, apenas símbolos gravados que brilhavam com uma luz interna, pulsando em um ritmo lento e hipnótico. Ao se aproximarem, a estrutura se abriu, revelando um interior cavernoso. Lá dentro, em uma câmara banhada por uma luz suave e iridescente, estava o guardador. Mas ele não era o que Elias e Sofia esperavam. Não era um homem sábio de barba branca, nem uma mulher etérea de olhos profundos. Era uma entidade de luz e sombra, flutuando sem peso, sem forma definida, uma amálgama de energia e consciência que parecia conter em si mesma a vastidão do universo. Seus olhos, se é que se podiam chamar assim, eram constelações distantes, e sua voz, que ressoava diretamente em suas mentes, era um coro de 1000 sussurros ancestrais. O guardador não era humano. Era algo muito mais antigo, muito mais profundo, algo que desafiava todas as concepções de existência que Elias havia mantido ao longo de sua vida. A chave para os mistérios estava finalmente diante deles, mas a verdade prometia ser mais estranha e avassaladora do que qualquer coisa que pudessem ter imaginado. A voz do guardador, um murmúrio cósmico que ecoava nas profundezas de suas mentes, começou a desvendar a verdade. Elias e Sofia, ajoelhados diante da entidade de luz e sombra, sentiam cada célula de seus corpos vibrar com a revelação. Os 40 mistérios, aqueles fenômenos que a ciência humana teimava em catalogar como anomalias inexplicáveis, não eram falhas na tapeçaria da realidade, mas sim manifestações intrínsecas de uma verdade muito mais complexa. O guardador explicou que o universo não era uma entidade única e coesa, como se percebia, mas um intrincado mosaico de realidades alternativas, dimensões sobrepostas e planos de existência que, por vezes, se roçavam, permitindo que fragmentos de um vazassem para o outro. Os mistérios eram, na verdade, os pontos de contato, os véus tênues onde o outro lado se tornava visível. Não eram eventos aleatórios, mas pulsos de uma consciência maior, de uma inteligência superior que existia além da compreensão humana. Uma força que orquestrava a dança cósmica entre as realidades. Elias sentiu um vertiginoso deslocamento em sua compreensão do mundo. Toda a sua vida, dedicada à busca por explicações lógicas e empíricas, desmoronava-se diante da magnitude dessa nova perspectiva. A ciência que ele considerava a bússola infalível era apenas um mapa parcial de um território infinito. O guardador então se voltou para a organização secreta. Suas intenções, revelou a entidade, eram muito mais nefastas do que Elias ou Sofia poderiam ter imaginado. Eles não buscavam entender ou proteger esses pontos de contato, mas sim explorá-los para ganho próprio. A organização havia descoberto uma maneira de manipular essas manifestações, de abrir fendas mais amplas entre as realidades, buscando o controle de uma força antiga que residia no outro lado. Eles acreditavam que, ao dominar essa energia, poderiam reescrever as leis da física, da vida e da morte, tornando-se deuses de seu próprio universo. A organização secreta, em sua arrogância, estava brincando com forças que não compreendia, sem se preocupar com as consequências cataclísmicas que suas ações poderiam desencadear. O guardador projetou em suas mentes imagens de realidades distorcidas, onde o tecido do espaço-tempo se rasgava, onde seres de pesadelo emergiam e onde a própria existência se dissolvia em um caos primordial. Era um futuro que a organização, em sua cegueira por poder, estava prestes a provocar. Para Elias, a revelação foi um golpe devastador, mas também um despertar. Ele confrontou suas crenças mais profundas, percebendo que a ciência, embora poderosa, era limitada. Havia verdades que transcendiam o observável, o mensurável. Seu ceticismo, antes uma fortaleza,
agora parecia uma prisão. A perda de sua família, um mistério que ele havia tentado racionalizar sem sucesso por anos, agora se apresentava sob uma nova e terrível luz. Seria possível que a tragédia que o assombrava fosse também uma manifestação desse entrelaçamento de realidades, uma intervenção de uma força que ele nunca pôde compreender? Sofia, por sua vez, experimentava uma redenção agridoce. Ver a extensão da manipulação da organização, a perversão de seu conhecimento, confirmou que sua decisão de desertar havia sido a correta. No entanto, ela sentia um peso de culpa, um fardo por ter sido parte de algo tão destrutivo. A revelação do guardador era um teste final para sua lealdade, forçando-a a confrontar seu passado e a reafirmar seu compromisso com a verdade, não importa o quão aterrorizante ela fosse. Ela sabia que precisaria fazer mais do que simplesmente fugir. Ela precisaria lutar para desfazer o mal que um dia ajudou a construir. Enquanto a verdade se revelava, o guardador previu um evento cataclísmico iminente. A organização estava se preparando para abrir a maior fenda entre as realidades, um ato que desestabilizaria o equilíbrio cósmico e traria a destruição para este plano de existência. O guardador mostrou-lhes o local e o tempo. Um ponto de convergência de energias em um antigo sítio arqueológico, onde a barreira era mais fina e onde o poder da organização seria amplificado. O tempo estava se esgotando. O destino de seu mundo, e talvez de muitos outros, estava nas mãos deles. O guardador, com sua voz de 1000 estrelas, encarregou-os de uma missão: impedir a organização e selar a fenda antes que fosse tarde demais. A urgência da missão pairava no ar, um peso palpável que se assentava sobre os ombros de Elias e Sofia. O guardador, com sua sabedoria milenar, havia revelado o iminente cataclismo, e o tempo para agir era escasso. A organização secreta, cega por sua ambição desmedida, estava prestes a rasgar o véu entre as realidades, liberando forças que nem mesmo eles poderiam controlar. Aquele momento marcou o ponto de não retorno, a convergência de todas as buscas, dúvidas e revelações. Elias, o cético por natureza, sentia a transformação em seu âmago. A razão pura, seu guia por toda a vida, agora se curvava diante de uma verdade maior, mais complexa e assustadora. Ele não era mais o cientista que buscava desmistificar. Era um guardião relutante, impulsionado por uma nova compreensão da existência e pelo desejo desesperado de proteger tudo o que conhecia. Ao seu lado, Sofia, outrora parte da máquina que agora tentava desmantelar, carregava o fardo de seu passado, mas também uma determinação férrea. Sua experiência dentro da organização secreta, seus conhecimentos sobre suas operações e a mentalidade de seu líder enigmático seriam cruciais. O local do confronto final era um antigo sítio arqueológico, envolto em lendas e mistérios há milênios. Ruínas colossais, esculpidas em pedra negra, erguiam-se sob um céu denso e carregado, formando um anel quase perfeito que parecia amplificar as energias cósmicas. Era ali que a barreira entre as realidades era mais tênue, um ponto de convergência que a organização secreta planejava explorar para abrir a fenda definitiva. Ao se aproximarem, a atmosfera estava carregada de uma eletricidade estranha, um zumbido de energia que fazia os pelos se eriçarem. Agentes da organização secreta, vestidos com uniformes escuros e portando armamentos de tecnologia avançada, já estavam posicionados, protegendo o centro do anel de ruínas. No coração da estrutura, uma máquina complexa, feita de metal polido e cristais que pulsavam com uma luz sinistra, estava sendo ativada. O líder enigmático, uma figura sombria cuja identidade permanecia velada, supervisionava o ritual, sua silhueta imponente contra a energia crescente. O guardador, que os acompanhava como uma presença etérea, instruiu Elias e Sofia. Sua voz, agora mais um sussurro mental do que um som audível, guiava-os através do terreno acidentado. O poder da fenda não pode ser selado pela força bruta, advertiu a entidade. Deve ser desfeito pela compreensão, pela harmonia com o tecido da realidade.
Elias percebeu que precisaria usar seu intelecto, não apenas sua força, para desvendar os últimos segredos da máquina e reverter seu efeito. Sofia, por sua vez, seria a ponta de lança, a guerreira que abriria caminho. O confronto foi épico. Rajadas de energia foram disparadas, ecoando pelas ruínas antigas. Sofia, movendo-se com agilidade e precisão, usava seu conhecimento tático para neutralizar os agentes da organização secreta, transformando suas próprias armas em desvantagens. Ela sabia que cada segundo era precioso, cada agente derrubado uma chance a mais para Elias. As lembranças de seu tempo na organização, as faces que ela agora enfrentava como inimigos, davam-lhe uma determinação fria e impiedosa. Enquanto Sofia abria caminho, Elias se lançava em direção à máquina. Os símbolos gravados nela eram os mesmos que ele havia decifrado em artefatos anteriores, os mesmos que o diário ancestral havia revelado. Seu cérebro, agora uma ponte entre a ciência e o inexplicável, trabalhava em velocidade máxima, buscando a sequência, o padrão que desativaria o dispositivo. O líder enigmático, percebendo a ameaça, virou-se para Elias, seus olhos ardendo com uma fúria contida. No ápice do caos, o guardador agiu. A entidade de luz e sombra flutuou para o centro da fenda que começava a se abrir, uma rachadura no próprio céu, de onde seres disformes começavam a emergir. O guardador não atacou, mas se fundiu com a energia da fenda, usando sua própria essência para estabilizar a realidade que estava sendo rasgada. Foi um sacrifício crucial, um ato de pura abnegação que permitiu a Elias o tempo necessário para completar sua tarefa. Com um último esforço, Elias reverteu a sequência de símbolos, e a máquina, que antes pulsava com energia maligna, começou a se contrair, a luz sinistra diminuindo. A fenda no céu estancou. Os seres disformes recuaram para as sombras de onde vieram. A organização secreta, com sua fonte de poder cortada, entrou em desordem. O líder enigmático, com um grito de frustração, desapareceu na fumaça e nos escombros, prometendo um retorno. A organização foi derrotada, seus planos frustrados, mas a ameaça não estava totalmente eliminada. O guardador havia se sacrificado, mas o mundo havia sido salvo, alterado para sempre pela proximidade com o inexplicável. O silêncio que se seguiu à batalha não era de paz, mas de uma exaustão profunda, um eco da energia cósmica que havia sido manipulada e depois restaurada. O sítio arqueológico, outrora um palco de confronto épico, agora jazia sob um céu cinzento, as ruínas antigas testemunhando o limite que a humanidade havia ousado cruzar. A organização secreta havia sido desmantelada naquele local, seus agentes dispersos, suas armas silenciadas. Contudo, a partida abrupta do líder enigmático deixava uma ponta solta, uma promessa de que a sombra da ambição humana sempre encontraria um caminho para desafiar o desconhecido. Elias Vance, o cientista cético, estava irreconhecível. A poeira da batalha cobria suas roupas, mas era a transformação interna que mais o marcava. Seus olhos, antes fixos na lógica e na razão, agora carregavam a profundidade de quem havia vislumbrado o abismo e a maravilha de uma realidade expandida. A ciência, para ele, não era mais uma barreira para o inexplicável, mas uma ferramenta para explorá-lo, para entender as nuances de um universo muito mais vasto do que ele jamais imaginara. O sacrifício do guardador ressoava em sua alma, um lembrete solene de que a verdade muitas vezes exigia um preço, e que a harmonia entre as realidades era um equilíbrio delicado a ser mantido. Sofia Mendes, ao seu lado, observava o horizonte com uma nova serenidade. A culpa que a havia corroído por tanto tempo começava a se dissipar, substituída por uma sensação de propósito renovado. Ela havia enfrentado seu passado, lutado contra as sombras que um dia abrigou e emergido como uma defensora da verdade. Sua redenção não era um perdão externo, mas uma aceitação interna de sua nova identidade, uma guerreira em um campo de batalha cósmico. A experiência na organização secreta, que um dia foi sua prisão, agora era sua maior força, permitindo-lhe antecipar as ameaças e lutar com uma convicção inabalável.
Os 40 mistérios, que antes eram apenas anomalias sem explicação, agora eram compreendidos sob uma nova luz. Não eram falhas na matriz da realidade, mas manifestações de uma tapeçaria complexa, interconectada, onde o que se chama de normal era apenas uma pequena parte do todo. Elias sabia que a humanidade havia sido poupada de uma catástrofe, mas também havia sido exposta a uma verdade que não poderia mais ser ignorada. O véu havia sido levantado, e o mundo precisaria aprender a coexistir com o desconhecido, a abraçar a vastidão de um universo onde a ciência e o inexplicável dançavam uma valsa eterna. Nos meses que se seguiram, Elias dedicou-se a uma nova missão. Ele não buscava mais desmistificar, mas sim compreender, catalogar e, acima de tudo, proteger. Fundou uma nova instituição, um centro de estudos avançados onde mentes abertas de todas as disciplinas, cientistas, filósofos, místicos, pudessem colaborar, livres das amarras do dogma e do ceticismo excessivo. Sofia tornou-se sua principal colaboradora, sua experiência prática e inteligência tática complementando a mente analítica de Elias. Juntos, eles viajaram o mundo, documentando os mistérios restantes, não com o objetivo de explicá-los completamente, mas de entender seu papel no grande esquema da existência. A humanidade, aos poucos, começou a aceitar essa nova realidade. Houve resistência, é claro, mas os eventos no sítio arqueológico haviam deixado uma marca indelével, uma evidência inegável de que havia mais no universo do que se podia ver ou medir facilmente. A curiosidade inata do ser humano, uma vez contida pela rigidez do pensamento científico, floresceu, abrindo caminho para uma era de exploração e descoberta sem precedentes. As crianças nascidas após o grande desvelamento cresceriam em um mundo onde a magia e a ciência não eram mais opostas, mas faces da mesma moeda. Elias, agora um novo tipo de cientista, com seus cabelos grisalhos e olhos repletos de uma sabedoria profunda, olhava para as estrelas. O guardador havia se sacrificado, mas sua essência, sua mensagem, vivia em cada mistério desvendado, em cada nova pergunta que a humanidade ousava fazer. O universo, ele sabia, sempre teria mistérios a revelar, e a jornada da compreensão era infinita. Ele havia perdido sua família de uma forma que um dia parecia inexplicável, mas agora ele entendia que a vida e a morte eram apenas transições em uma existência muito maior. E nessa vastidão, ele encontrava uma nova paz, uma nova fé na capacidade humana de transcender seus próprios limites e abraçar o infinito. O legado do guardador não era o fim de uma era, mas o alvorecer de um novo paradigma, onde o inexplicável não era para ser temido, mas para ser explorado com reverência e admiração.